Bom dia, estamos começando mais um programa Meu Doutor. Hoje um tema que muda destinos quando tratado como prevenção. Câncer coloretal. É o segundo tipo mais frequente em mulheres e homens no Brasil. Mas a detecção precoce faz toda a diferença. Vamos entender sinais de alerta, quando rastrear e como agir para cuidar bem do intestino. Para trazer mais informações, recebemos o Dr. Danilo Munhoz, cirurgião geral e coloproctologista, com formação em cirurgia minimamente invasiva e atuação forte em laparoscopia e colonoscopia terapêutica. O Dr. Danilo passou pelo Instituto Jacques Parisan, FAMERP e Hospital de Base e vem compartilhar o que é decisivo na prevenção e no tratamento moderno. Dr. Danilo, é um prazer recebê-lo aqui nesse domingo e tratar de um tema tão relevante e agradecer você disponibilizar um pouco do seu tema, né, para discutir esse assunto aqui com a gente. Eu que agradeço, Gutenberg, é muito importante a gente estar aqui hoje para falar sobre prevenção de câncer de intestino. A gente sabe, como você mesmo disse, que é o segundo maior câncer hoje no Brasil, e saiu uma reportagem atual de hoje que mostra que teve uma variação acumulada de 284% em relação 2013 até 2024. Ou seja, um aumento de incidência. Apenas pelos dados do DataSUS, que a gente já sabe que são dados já subestimados, porque a gente não tem. A gente tem uma subnotificação e porque a gente não tem os dados da saúde suplementar. Então a gente sabe que houve um aumento de quase 4 vezes o número de câncer relacionado aos pacientes jovens, com menos de 50 anos. Era basicamente cerca de 45 mil e atualmente cerca de 170 mil. Então é muito importante a gente estar aqui hoje para falar sobre prevenção. E o mais grave disso é que a prevenção resolve o problema, né? Os meios estão disponíveis, infelizmente a população não tem acesso. É isso, falta acesso, falta cultura de prevenção e falta principalmente informação de qualidade para que as pessoas possam entender mais a respeito do câncer de intestino e aí sim procurarem o Sistema Único de Saúde ou seu médico generalista para poder iniciar a investigação, prevenir, evitar e principalmente melhorar a qualidade de vida a longo prazo. Entender que essas campanhas que faz durante os meses do ano são importantes, mas mais importante ainda é a informação contínua, o ano todo. Isso é uma das coisas mais importantes, a gente bater na tecla constantemente sobre os sinais de alarme, sobre a prevenção, sobre a necessidade de colonoscopia, até mesmo a gente conseguir falar a respeito de saúde intestinal com o próximo, né? A coloproctologia é de fato uma especialidade muito carente de conversa e de indicação, né? A gente não se sente confortável em conversar sobre constipação, diarreia, câncer, doença hemorroidária, com os nossos familiares ou com os próximos. Então a gente está aqui hoje, dentro de um espaço para poder falar sobre prevenção, para falar abertamente sobre câncer, eu acho que abre portas para quem está do outro lado sentir-se confortável em conversar com seus próximos, se não for possível, pelo menos procurar uma ajuda médica. É a real importância desses sintomas, né? São muito importantes, todos. Mas começando aqui o nosso bate-papo, ou continuando o nosso bate-papo, né? O que é câncer coloretal e por que ele é considerado altamente previsível? Perfeito. Câncer coloretal é um tipo de câncer que acomete o intestino, reto e ânus. Geralmente a gente tem que pensar no nosso corpo como se fosse uma grande engenharia, né? Onde muitas vezes a gente tem um conjunto de células que nascem, crescem e são programadas para algum momento da vida morrerem. Isso gera um grande ciclo. Em algum momento, uma dessas células ela perde essa capacidade de entender que deve, então, em algum momento da vida, morrer, e ela começa a se replicar de maneira desordenada. Essa replicação cria-se pólipos, que são lesões inicialmente benignas, mas que ao longo do tempo, cerca de 8 até 12 anos, ou até muitas vezes até mais tempo, pode se transformar em câncer. Então, quando a gente fala que o câncer de intestino é um problema que, por mais que ainda acometa muitas pessoas, ele ainda assim tem a capacidade de ser prevenível,
a gente consegue, então, através da nossa conversa, orientar a população para a realização de exames de rastreio e, assim, evitar o câncer de intestino. Perfeito. E você falou em pólipo, a importância de fazer o rastreio, sempre diagnosticou, fez um exame complementar, fazer a colonoscopia, né? Isso. A colonoscopia é um dos exames que a gente mais utiliza. É o exame que hoje a gente considera padrão ouro. É a menina dos olhos do coloproctologista. Assim como a mamografia para o exame de mama, câncer de mama, a colonoscopia para o câncer intestinal, gastrointestinal, né? Isso mesmo. E esse rastreamento começa com que idade, a frequência, a relação com a hereditariedade, outros casos na família. Sim. Como é que muda isso, dependendo desse perfil? A hereditariedade é sim um fator de risco, mas a gente tem que entender que os casos de câncer relacionados à genética são apenas 5% dos casos. Uma grande maioria dos cânceres de intestino, eles têm um aspecto, a gente fala que é um aspecto esporádico, que ele é adquirido, relacionado principalmente aos nossos hábitos de higiene, hábitos de dieta, atividade física. Então, o que eu gostaria de explicar para as pessoas é que os principais fatores de risco hoje estão relacionados ao mundo moderno. É por isso que a gente vê um crescimento do câncer de intestino, principalmente nos países industrializados, onde a gente vê a diminuição da atividade física, a gente vê o aumento do consumo de alimentos como carne vermelha, embutidos, ultraprocessados, o grande consumo de sal, baixa quantidade de exercícios, uso crônico de antibióticos, e aí cria-se um processo inflamatório contínuo dentro do intestino, e esse processo inflamatório favorece a formação do câncer. O início da investigação dos exames preventivos, da colonoscopia a partir de 40 anos e tal, independe de caso na família ou tendo caso na família você antecipa. Perfeito. Quando a gente adquire 45 anos, obrigatoriamente a gente precisa fazer a nossa primeira colonoscopia. Porque a gente, ao adquirir 45 anos, a gente sai do que a gente chama de baixo risco para câncer e já vai para um médio risco de câncer. Independente de homem ou mulher? Isso, independente de homem ou mulher. Isso, que a colonoscopia independe de sexo. Isso, independe do sexo. 45 anos é a data para você iniciar o rastreio realizando a sua primeira colonoscopia. Caso você tenha parentes de primeiro grau que já tenham câncer de intestino, o ideal é a gente fazer uma conta matemática onde a gente vai subtrair 10 da idade do diagnóstico desse parente. Então, vou dar um exemplo simples para você. Eu, por exemplo, tive uma mãe com câncer de intestino com 45, e ela fez esse diagnóstico de câncer aos 45 anos de idade. Logo, 45 menos 10, 35. Eu preciso iniciar meu rastreio com a minha primeira colonoscopia aos 35 anos de idade. Agora não, minha mãe teve câncer aos 75 anos de idade. 75 menos 10, 65. Logo, entra-se aí 40 anos. Aí a paciente tem que fazer a colonoscopia aos 40 anos. Ela adianta 5 anos a idade dos 45, que é para quem apenas transformou-se ali em risco de baixo para médio. E a periodicidade do exame? De quantos anos? A periodicidade do exame varia muito do resultado da última colonoscopia, porque ela vai envolver o resultado da última colono, quantidade de pólipos, tipo de pólipo, histórico familiar. Então, todo esse contexto é que o paciente, junto com o médico, vai definir juntos a idade da próxima colonoscopia, que pode variar desde 10 anos até anualmente. Mas eu gostaria de frisar que a colonoscopia sendo feita anual, ela é muito pouco frequente. Ela é principalmente feita em pacientes que têm sim, como a gente disse, aqueles 5% de problemas genéticos, seja uma polipose adenomatosa familiar ou uma síndrome como a síndrome de Lynch. Na maioria das vezes a gente costuma repetir a colonoscopia entre 3, 5, no máximo 10 anos. Ok. Sintoma de suspeito, sintoma de que você deve suspeitar que tem um problema gastrointestinal, que pode ser um câncer, e procurar o colega. Alteração nas fezes, sangramento, anemia, perda de peso, mudança no hábito intestinal e dor. Como é que é a interpretação desses sintomas, a intensidade, a constância, que alerta a você procurar o colega? Perfeito. É muito importante a gente entender que o câncer de intestino, ele surge, na maioria das vezes, de maneira assintomática, ou seja, o paciente começa a desenvolver o problema sem sintoma algum. Porque você imagina que o intestino ele é uma luz, e quando esse câncer começa a proliferar para dentro da luz, ele demora muito tempo para trazer alguma queixa para o paciente. Então, na maioria das vezes, quando a gente tem esses sinais de alerta, na maioria das vezes a gente já está diante de um problema, na maioria das vezes, um pouco mais tardio.
mas é muito importante a gente falar deles, que são alteração do hábito intestinal, seja ela constipação ou diarreia, cólicas abdominais que melhoram após a evacuação, sangramento nas fezes, anemia a esclarecer, fadiga na realização de exercícios físicos que antes a pessoa se sentia super habituada e agora ela cansa com mais facilidade, presença de linfonodos ou ínguas ou nodulações na região da virilha, isso tudo precisa ser de fato investigado. É muito comum a gente sentir uma cólica ou ter uma diarreia, uma alteração do hábito intestinal e aquilo ali passar por 2, 3 dias e a gente esquecer de ir no médico porque acha que foi só um momento. Na verdade, isso tudo precisa ser, é o corpo te dando dicas de que você precisa procurar um médico. Isso é muito complexo, porque a própria alergia alimentar pode causar isso, né? Sim, a própria alergia alimentar pode. Eu já atendi 3 ou 4 pacientes que sangravam com bastante frequência, eram intolerantes a alguns alimentos e achavam que estavam diante de uma certa intolerância e mesmo assim consumiam esses alimentos e aí achavam que, enfim, estavam sendo prejudicados pelas más atitudes. Mas a na verdade nossa é que o cidadão pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que pode, claro que pode. O paciente pode ter... Inviabiliza a investigação, principalmente dependendo da idade. Isso mesmo, perfeito. E com relação ao paciente idoso, qual a importância de investigar o paciente idoso? Porque a gente sabe que a evolução da doença leva tempo. Sim. E aí entra o questionamento, a partir de que idade não se investiga mais, ou independente da idade do paciente que está tendo sangramento retal, está tendo esses sintomas, deve investigar? Primeiro que sangramento retal deve ser investigado independente da idade e independente de qualquer coisa. Não normalizem um sangramento retal. Todo sangramento intestinal precisa ser investigado, independente da idade. Quando a gente fala da prevenção com a colonoscopia, hoje o Ministério da Saúde pede para que a gente encerre de fato essa prevenção aos 75 anos e dos 75 aos 85 ele diz para a gente individualizar. O que é isso? É a gente ter parcimônia na solicitação do exame, tendo em vista que a nossa expectativa de vida não tende a ser muito alta, apesar que em Brasília a gente consegue fugir da regra, né? Então, e a gente conhece muito bem, nós todos, pacientes de 80 anos que são caquéticos, que vivem acamados, e também existem pacientes de 80 anos, como foi Abílio Diniz, que era maratonista, né? Então, dos 75 aos 85, a gente costuma individualizar para que a mesma medicina que cure não seja aquela mesma que traga mais malefícios ao paciente. Perfeito. E com relação à colonoscopia, também tem muita preocupação com a realização do exame, o exame causa desconforto, o preparo para realizar o exame causa desconforto. Como se encara isso, né? Perfeito. Todo exame tem riscos. É muito importante a gente ser bem claro quanto a isso. A colonoscopia não seria diferente, né? Ela tem um certo preparo intestinal, onde a gente, de fato, vai exigir que a gente induz o paciente a uma diarreia, porque a gente precisa limpar esse intestino de maneira adequada, para que uma câmera flexível percorra todo o intestino e visualize certas anormalidades, né? Pólipos, inflamações, enfim, câncer, qualquer alteração precisa ser vista durante o exame de colonoscopia. Então, a gente sabe que o preparo intestinal é algo um pouco chato, mas ele é super necessário. A gente bate muito na tecla para o paciente beber bastante água, massagear o abdômen em casa, andar pela casa, porque ao final, essa diarreia ela precisa estar bem líquida, clara, como se fosse um chá de camomila. No mais, o exame tem seus riscos, os riscos que envolvem desde o paciente ir até o banheiro, muitas vezes o paciente sai correndo para ir no banheiro, pode escorregar, cair, risco de queda. Tem o risco da sedação, que graças a Deus com o avançar da anestesiologia a gente sabe que hoje o risco é baixo, mas ele nunca é zero. Tem um risco durante a realização, sim, perfuração intestinal é um risco descrito em livro, mas graças a Deus muito raro. Mas o que a gente sabe é que na medicina a gente sempre avalia risco e benefício. Quando os benefícios do exame são maiores do que o risco, super vale a pena a gente estar aqui hoje para falar sobre. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, gostaria que você enfatizasse mais a questão do tabagismo, do álcool, da obesidade e da dieta pobre em fibras. Tudo isso a gente sabe que são fatores de risco para aumentarem as chances de câncer de intestino, porque tudo isso aumenta a atividade inflamatória do nosso organismo. Então, consumir carne vermelha em excesso, não dá preferência por peixe e frango durante a semana,
fazer pouca atividade física, o alto consumo de sal, o alto consumo de açúcar, a obesidade, a gente sabe que por si só já é um estado inflamatório inserido dentro do paciente. Então a gente precisa frisar isso, que isso precisa ser combatido para a gente reduzir ao máximo as chances de câncer. Álcool e tabagismo. Álcool e tabagismo também, super pró-inflamatórios, e a gente sabe que o tabagismo, inclusive, ele não só aumenta o câncer de intestino, mas está super relacionado ao câncer de pulmão, câncer de bexiga e o aumento dos índices de infarto. E a deficiência de vitamina D? Também super importante, existem estudos mostrando que quando o paciente sofre de hipovitaminose, a gente sabe que ele está mais suscetível a diversos tipos de câncer, inclusive o câncer coloretal. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Fique aí que já daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o meu doutor. Agora vamos falar do dia a dia do intestino, doenças inflamatórias, indicação de cirurgia, vida após o tratamento e como caminhar com segurança da detecção precoce à cura. Bem, vamos falar de cirurgia, né? Tem a cirurgia minimamente invasiva, tem a cirurgia laparoscopia, tem agora a cirurgia robótica, tem a cirurgia convencional. Quais as opções de tratamento é para cada caso? A cirurgia minimamente invasiva, que a recuperação é melhor, traz menos traumas, tal, resolve tudo. Como é que está a questão da robótica, o acesso hoje, né? A gente vivia numa época socrática, né? Dizia-se que as grandes incisões faziam-se grandes cirurgiões, né? E a gente observa que cada vez mais, hoje em dia, nós tentamos ser menos invasivos possível. E aí surgiu a laparoscopia, que é a capacidade de a gente fazer cirurgias de grande porte através de pequenas incisões, e depois agora a cirurgia robótica, onde além de fazer pequenas incisões, a gente consegue acoplar um robô sobre o paciente. É muito importante a gente afirmar que quem opera não é o robô, quem opera é o médico, o cirurgião que foi capacitado para isso, mas a gente consegue, através da plataforma robótica, proporcionar menos dano tecidual e a mesma cirurgia, com menos sangramento, menos risco de ir para UTI, menos risco de complicação e, consequentemente, uma recuperação muito mais rápida, associada a menos dor e retorno precoce às suas atividades. Perfeito. Quanto tempo leva de recuperação da cirurgia minimamente invasiva? Tudo depende das cirurgias. A gente está falando desde cirurgia coloretal. Cada cirurgia você vai personalizar, dependendo Isso. do tumor, dependendo Isso. da extensão, dependendo do estágio da doença. E depende principalmente do grau de nutrição do paciente e da história do paciente. É muito mais fácil a gente operar um senhor de 60 anos, atleta, que nunca fumou e se alimenta super bem, do que operar um paciente de 30 anos, que é tabagista, etilista, se alimenta super mal e vive de alimentos ultraprocessados, né? Então, muitas vezes não é nem só a idade, é a idade associada a todo o contexto de vida, né? A gente tem que sempre se preocupar com o paciente como um todo. Mas o fato é que a cirurgia robótica consegue reduzir, muitas vezes até 40%, 60% o tempo de internação, associando menos dor e menos risco de complicação. E agora vamos falar de duas doenças que confundem muito com o câncer intestinal. Os sintomas são praticamente, não dizer praticamente os mesmos, mas são bem semelhantes. Que é a doença de Crohn, né? E a retocolite ulcerativa, né? Perfeito. Sim, são duas doenças, ambas caracterizadas como doenças inflamatórias intestinais, que nada mais é do que o organismo gerando anticorpos contra si, fazendo com que ele deixe de reconhecer um pouco o seu intestino e crie então uma certa inflamação crônica dentro do intestino. É uma doença que não tem cura, muito importante a gente dizer isso, mas tem como a gente viver hoje com uma série de medicações muito bem. A gente fala que a gente faz com que a doença viva em remissão. E os sintomas, como você disse, muitas vezes ele acabam confundindo, porque também está associado a diarreia, também está associado a perda de peso, também está associado a sangramento nas fezes, dor, né? Dor, diminuição de apetite, perda de peso a esclarecer. Então é muito importante a gente conversar a respeito, porque a gente está falando já do câncer, a gente está falando de dois diagnósticos diferenciais, e a gente está falando do mesmo exame que vai auxiliar os dois, a colonoscopia. Porque a colono, ela é capaz não só de fazer o diagnóstico, mas também de fazer biópsias dos tecidos. A gente retira pequenos fragmentos do intestino e a gente encaminha então para outro colega médico, que é o patologista, e ele vai nos auxiliar a nos dizer, de fato, com o que nós estamos lidando. Ela pode fazer o tratamento e faz o diagnóstico, né? Isso, perfeito. E em ambas as doenças é o procedimento indicado. Perfeito. Bem,
tratamento versus intervenção. Em que momento indicar medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores, biológicos e quando a cirurgia é necessária? Perfeito. Com o avançar da medicina, a gente vê que as doenças inflamatórias estão cada vez sendo também menos operadas, porque antes a gente tinha um arsenal muito pequeno de medicação. A gente tinha basicamente ali azatioprina, mesalazina e um ou outro anti-TNF. Hoje a gente tem um arsenal muito grande, a gente está falando de várias moléculas que surgiram, estão surgindo, e algumas já estão até em processo no último processo para ser liberadas para o sistema de saúde. Então, cada dia mais a gente está conseguindo fazer a remissão da doença sem precisar de operar. E a cirurgia fica mais para casos de resgates. Pacientes que, infelizmente, têm uma intratibilidade clínica, ou seja, que mesmo fazendo todo o tratamento certinho, ainda assim possuem um intestino muito doentio, ou pacientes que são submetidos muitas vezes a um critério de urgência, ou por uma estenose, que é quando o intestino acaba apertando, ou por uma inflamação muito crônica, que traz um déficit muito grande para esse paciente. Então hoje eu diria para você que a gente vem operando cada vez menos os pacientes de doença inflamatória intestinal. Deixa bem claro que a gente está falando de doença de Crohn e doença de retocolite ulcerativa. Né? Isso, que são as duas principais. Isso mesmo, não é câncer, é uma doença benigna, mas que infelizmente não tem cura. A gente vai falar sobre remissão, a gente vai falar sobre o acompanhamento. Conservador, tratamento clínico pode, né, evitar a cirurgia. Positivo, isso mesmo. Né? Perfeito. Usa certos anti-inflamatórios, né, e continua o acompanhamento. Sempre, o acompanhamento é contínuo. E essas doenças podem evoluir para câncer? Essa é a dúvida. Podem, como eu disse lá no começo, a atividade inflamatória, um corpo inflamado, ele é um corpo que já está suscetível ao câncer de intestino. Uma vez que a gente está falando de uma doença inflamatória, eu sei que a longo prazo, essa pessoa pode sim ter um aumento da chance de ter câncer de intestino. Então a gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, elas precisam ser melhor observadas a partir do seu 8º ano, porque a partir desse período, aumenta-se o risco de câncer de intestino. Esses pacientes têm um quadro de fadiga, deficiência nutricional, anemia, né? Tem transtornos mentais graves, né? Até às vezes, quando se submete à cirurgia, tem que uso de colostomia temporária ou até definitiva. E é necessário o atendimento multidisciplinar, né? Sempre. A gente sempre precisa conversar no coloproctologista, muitas vezes tem que estar conversando diariamente ou semanalmente com um gastro, ou com um psicólogo, ou com um enfermeiro, estomaterapeuta, porque a gente entende a necessidade desse trabalho multidisciplinar. Quando a gente muitas vezes precisa, de fato, fazer uma bolsinha, uma colostomia, seja ela temporária ou até mesmo definitiva, a gente sabe que a gente vai abalar esse paciente psicologicamente, emocionalmente, que muitas vezes o convívio social dele não vai ser mais o mesmo. Então a gente precisa abordar todos essas nuances para conseguir melhorar ainda mais a qualidade de vida. E a gente sabe que o estresse está super relacionado ao desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Não é muito fácil a gente falar como combater o estresse, porque a gente já está cansado de saber, mas todos nós, em algum momento da vida, em algum momento do dia, vivemos um pouco mais ou um pouco menos estressado. Mas o que a gente puder fazer como médico e como tratamento multidisciplinar para a gente melhorar esse paciente como um todo, precisa ser feito. E essas doenças também têm um reflexo muito grande na questão laboral, na atividade profissional dos pacientes, né? Sim, os estudos mostram que os pacientes com doença inflamatória intestinal, muitas das vezes eles precisam, infelizmente, se afastarem mais do trabalho, muitas vezes até não conseguem garantir o seu emprego, muitas vezes têm dificuldade até de se reposicionar no mercado, porque algumas vezes o paciente pode precisar ir no banheiro 14, 15, 20 vezes por dia. Colostomia tem que ir lá fazer a higiene. Toda a higiene. O manejo da colostomia. Hoje, a colostomia, hoje eu estou tendo dificuldade de lembrar. Mas eu faço perícia judicial e de vez em quando a gente tem aqueles casos de paciente com doença de Crohn. É a dúvida, né? Como é que você dá incapacidade no paciente que está bem, mas usa a colostomia? No ambiente de trabalho ele tem que se ausentar de vez em quando para fazer a higienização. Como é que é aceito isso no local de trabalho? E eu super imagino o quanto que você passa essa dificuldade, porque para o paciente, para aquele paciente colostomizado, não é fácil ter que fazer sua higiene, muitas vezes ter que limpar essa bolsinha 14, 15, 16 vezes por dia.
termina sendo discriminado no local de trabalho, afeta a questão da saúde mental e você termina dando incapacidade total e permanente para o trabalho, porque você tem que analisar todo o contexto. Sim. Né? São situações que a gente tem que estar analisando caso a caso e quando realmente o paciente manifesta sofrimento, não tem como não dar uma incapacidade total para o trabalho. Eu super entendo. Bem, mitos e verdades do intestino. Sangue nas fezes é sempre hemorroidas? Colonoscopia faz mal? Alimento picante causa câncer? Probióticos resolve tudo? Vamos lá, vamos por parte. Sangue nas fezes é sempre hemorroida? Não, sangue nas fezes nem sempre é hemorroida. Na maioria das vezes acaba sendo, que fique claro, mas a gente não pode generalizar, né? A hemorroida, ela pode cursar com sangramento, mas outros problemas intestinais, como a gente já conversou, também. Então, câncer de intestino, doença inflamatória intestinal, fissura, fístulas, também podem ser causas de sangramento. O que não é normal, sangrar. Então, em qualquer caso de sangramento, procure ajuda. Colonoscopia faz mal? Colonoscopia faz mal quando mal indicada, né? Vamos dizer... Quando todo procedimento diagnóstico, né? É isso. Eu estava conversando aí com um colega que medicina demais faz mal, assim como medicina de menos. E todo procedimento invasivo tem complicações. Todo. Mas é mínima, né? O custo-benefício é bem maior. Todo. É isso mesmo. Então, todo procedimento tem seus riscos. Então, eu costumo dizer que a colonoscopia faz mal, se mal indicada. Na maioria das vezes, ela tende a fazer bem, é super benéfica e merece ser falada a respeito. Tem que manter a periodicidade. Obedecer o protocolo. A partir dos 45 anos, fazer a colonoscopia, dependendo do resultado, anualmente, de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos. Isso mesmo. Bem, alimentos picantes causam câncer? Não, não causam câncer. Os alimentos picantes eles podem aumentar as queixas de pacientes com doença hemorroidária, né? É também muito comum as pessoas falarem assim, pimenta causa hemorroida. Não. A pimenta piora os sintomas em quem já tem a doença hemorroidária instalada, mas ela por si só não causa nenhum tipo de problema. Assim como as outras doenças inflamatórias, né? Isso. Perfeito. E os famosos probióticos? Os famosos probióticos nos ajudam bastante, é um arsenal também muito importante dentro da coloproctologia para a gente restabelecer a flora intestinal e melhorar a qualidade, a frequência e a qualidade de vida do paciente, mas a gente também tem que saber usar com parcimônia, né? Hoje em dia acaba sendo muito banalizada essa ideia de que só tomar um probiótico que vai melhorar. E a gente também consegue comprar probiótico na farmácia sem receita, e isso também faz com que a gente gere uma automedicação e muitas vezes deixe de procurar Atrasa o diagnóstico. É isso, atrasa o diagnóstico. O paciente está com diarreia há muito tempo, acha que um medicamento A, B ou uma cepa de algum probiótico vai resolver, acaba postergando a ida ao médico e aí quando vai muitas vezes... Diagnóstico tardio. Perfeito. Como nós falamos inicialmente, o tempo é curto, é pouco tempo para tanta coisa importante, né? Mas queríamos agradecer a sua presença aqui no nosso programa e disponibilizar um pouco do restinho do tempo aí para você colocar à disposição as suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, seu consultório, onde as pessoas podem te encontrar. Perfeito. Queria só passar antes uma ideia para todo mundo que está aqui nos vendo, de que quando a gente tem saúde, a gente quer muita coisa. A gente quer comprar carro, a gente quer comprar casa, a gente quer viver do lado da família, mas quando a gente não tem saúde, a gente só quer uma coisa: ter saúde. Então acho que é muito importante passar essa mensagem para as pessoas, para que elas se atentem, prestem atenção na nossa conversa, façam a prevenção do câncer de intestino, se alimentem bem. Caso vocês precisem, podem contar comigo. Eu sou Danilo Munhoz, médico proctologista, estou disponível na Clínica Primazo e minhas redes sociais são @duoprocto, DUOPROCTO. Vai ser o maior prazer cuidar de vocês. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos assiste e até o próximo domingo aqui no Canal 6, TV Brasília, às 11 horas da manhã. Até lá.